ExxonMobil quer iniciar uma guerra na América Latina. Vijay Prajad. Os grandes mídias, ExxonMobil e o Pentágono tiveram uma derrota esmagadora na tentativa de ocupar um território rico em petróleo pertencente à Venezuela. Em 3 de dezembro de 2023, a população venezuelana participou massivamente no referendo constitutivo e respondeu afirmativamente a 5 perguntas sobre se os eleitores reconhecem a soberania do seu país sobre o Essequibo. Uma larga maioria, direita e esquerda juntas, votam a favor do respeito pela integridade territorial. Longe da imagem construída pelos mídias, a Venezuela não é apenas a democracia participativa mais avançada do mundo, mas quebrou todos os recordes em termos de número de eleições, 30 em 24 anos de revolução, validados pela maioria dos observadores internacionais. As campanhas dos mídias nunca serão capazes de esconder isso. O referendo constitutivo foi um sucesso para o povo venezuelano. Devemos respeitar a decisão daqueles que votaram, disse Maduro, antes de propor à Assembleia Nacional a aprovação de uma lei especial que declare zonas de proteção ambiental e novos parques nacionais em Essequibo. Ou estabeleça uma regra que proíba a celebração de contratos com empresas como a ExxonMobil, que exploram concessões unilaterais concedidas pela Guiana em zonas do mar a serem demarcadas. Maduro também autorizou o lançamento de um plano de assistência social para a população de Essequibo, bem como a realização de um censo para assistência social e a missão de carteiras de identidade para seus habitantes. Hoje, concluiu Nicolás Maduro, não há vencedores nem perdedores. O vencedor é a soberania da Venezuela. A principal perdedora é a extrativista norte-americana ExxonMobil. Em 2022, a ExxonMobil lucrou 55,7 mil milhões de dólares, tornando-se uma das empresas de petróleo mais ricas e poderosas do mundo. Empresas como a ExxonMobil exercem um poder desmedido sobre a economia global e sobre os países que possuem reserva de petróleo. Elas têm tentáculos em todo o mundo, da Malásia à Argentina. No seu livro Private Empire, ExxonMobil and American Power, em 2002, Steve Coll descreve como a empresa se tornou um império privado dentro dos Estados Unidos. Os executivos da ExxonMobil sempre tiveram um relacionamento próximo com o governo dos Estados Unidos. Lee Iron Ass Raymond, presidente de 93 a 2005, foi um amigo pessoal do vice-presidente dos Estados Unidos, Dick Cheney, e ajudou a moldar a política do governo dos Estados Unidos sobre alterações climáticas. O Rex Tillerson, sucessor de Raymond em 2006, deixou a empresa em 2017 para se tornar secretário de Estado do presidente Donald Trump. Coll descreve como a ExxonMobil usa o poder de Estado dos Estados Unidos para encontrar cada vez mais reservas de petróleo e garantir que a ExxonMobil se torne a beneficiária dessas descobertas. Quando a Venezuela expulsou a ExxonMobil, caminhando pelos vários centros de votação em Caracas, no dia do referendo, ficou claro que as pessoas sabiam exatamente no que estavam votando. Não contra o povo da Guiana, um país com pouco mais de 800 mil habitantes, mas pela soberania da Venezuela. Contra empresas como a ExxonMobil. A atmosfera desta votação foi marcada pelo patriotismo e pelo desejo de remover a influência das multinacionais, permitindo que os povos da América do Sul resolvam as suas diferenças e partilhem as suas riquezas entre si. Quando Hugo Chávez venceu a eleição para presidente da Venezuela em 1998, ele quase imediatamente declarou que os recursos do país, principalmente o petróleo, deveriam estar nas mãos do povo e deveriam, doravante, ser usados para financiar o desenvolvimento social do país. Não os dividendos de empresas petrolíferas como a ExxonMobil. El petróleo é nosso. O petróleo é nosso, era o slogan. A partir de 2006, o governo Chávez iniciou um ciclo de nacionalizações como o petróleo. No centro, o petróleo fora nacionalizado na década de 1970, depois privatizado novamente 2 décadas depois. A maioria das empresas multinacionais de petróleo aceitou as novas leis para regular a indústria do petróleo, mas 2 recusaram: Conoco, Phillips e ExxonMobil. As 2 empresas exigiram dezenas de milhares de milhões de dólares em compensação, embora o Centro Internacional para a Solução de Disputas sobre Investimentos tem estimado em 2014 que a Venezuela deveria pagar a ExxonMobil apenas 1,6 milhões de dólares. Rex Tillerson, de acordo com as pessoas que trabalhavam na ExxonMobil na época, ficou furioso. Em 2017, o Washington Post publicou um artigo que refletia o sentimento de Tillerson. Rex Tillerson foi grelhado na Venezuela, depois em Gols. A ExxonMobil assinou um acordo com a Guiana para explorar petróleo offshore em 1999, mas só começou a explorar a costa em março de 2015, após o veredito negativo do Centro Internacional para Arbitragem de Disputas. A ExxonMobil usou toda a força da campanha
de pressão máxima dos Estados Unidos contra a Venezuela, tanto para consolidar seus projetos no território disputado, quanto para minar a reivindicação da Venezuela sobre a região de Essequibo, foi a vingança de Tillerson. O mau negócio da ExxonMobil para a Guiana. Em 2015, a ExxonMobil anunciou ter encontrado 296 reservatórios de arenito petrolífero de alta qualidade. Esta é uma das maiores descobertas de petróleo nos últimos anos. A gigante de petróleo iniciou consultas regulares com o governo guianense, incluindo o compromisso de financiar todos os custos iniciais da exploração de petróleo. Ao ser evidenciado o acordo de partilha entre o governo guianense e a ExxonMobil, foi exposta à má posição da Guiana nas negociações. A ExxonMobil receberia 75% das receitas de petróleo para a recuperação de custos, com o restante dividido em partes iguais com a Guiana. A petrolífera, por outro lado, ficou isenta de quaisquer impostos. O artigo 32, estabilidade do acordo, afirma que o governo não deve alternar, modificar, cancelar, rescindir, declarar válido, inexequível, exigir renegociação, impor substituição, procurar evitar, alterar ou limitar esse acordo sem consentimento da ExxonMobil. Este acordo aprisiona todos os futuros governos guianenses num péssimo acordo. Pior ainda, para a Guiana, o acordo foi alcançado em águas disputadas com a Venezuela desde o século XIX. A negligência dos britânicos depois dos Estados Unidos criou as condições para a disputa fronteiriça nesta região, que tinha apenas problemas limitados antes da descoberta do petróleo. Durante os anos 2000, a Guiana manteve estreitos laços fraternos com o governo venezuelano. Em 2009, no âmbito do programa Petrocaribe, a Guiana comprou petróleo com desconto da Venezuela em troca de arroz. Em benefício para a indústria de arroz da Guiana, o programa Petróleo por Arroz terminou em novembro de 2015, em parte devido ao declínio dos preços mundiais de petróleo. Para observadores em Georgetown e Caracas, está claro que o programa tem sofrido com tensões crescentes entre os países sobre a disputada região de Essequibo. A ExxonMobil divide para melhor reinar. O referendo de 3 de dezembro da Venezuela e a manifestação do Círculo de Unidade na Guiana sugerem um endurecimento das posições dos dois países. A margem da COP28, o presidente da Guiana, Irfan Ali, reuniu-se com o presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, e o primeiro-ministro de São Vicente Granadinas, Ralph González, para discutir a situação. Ali pediu a Daniel Canes que inste a Venezuela a manter uma zona de paz. A guerra não parece estar no horizonte. Os Estados Unidos suspenderam parte do seu bloqueio à indústria petrolífera da Venezuela, permitindo que a Chevron reiniciasse vários projetos petrolíferos no cinturão de Orinoco e no lago Maracaibo. Washington não quer escalar o seu conflito com a Venezuela, mas a ExxonMobil sim. Nem o povo venezuelano nem o guianense beneficiarão da intervenção política da ExxonMobil na região. É por isso que tantos venezuelanos que foram às urnas em 3 de dezembro viram menos o conflito entre Venezuela e Guiana do que um conflito entre a ExxonMobil e o povo desses dois países sul-americanos. A ExxonMobil quer iniciar uma guerra na América Latina por Vijay Prashad, historiador, editor, jornalista indiano, editor e correspondente-chefe da Global Trotter, editor da Left World Books e diretor do Instituto Tricontinental de Pesquisa Global, autor de mais de 20 livros, incluindo The Dark Nations e The Power Nations, e seus últimos livros são Strongly Makes Us Human from Movement for Society. Ponto de encontro, pergunta. Estados Unidos entram com o segundo destroyer de mísseis guiados no Mediterrâneo só nesta semana. O destroyer norte-americano de mísseis guiados da classe Arleigh Burke, US Delbert Black, navegou pelo Estreito de Gibraltar e entrou no mar Mediterrâneo nesta quinta-feira, 14 de 2 de 2023, informou a Marinha dos Estados Unidos. De acordo com o comunicado, o navio de guerra chegou à área para realizar atividades na zona de operações da 6ª Frota dos Estados Unidos. A presença do Delbert D. Black demonstra nosso compromisso, flexibilidade e capacidade de operar em toda a região, acrescentou a entidade militar. Vale ressaltar que nesta segunda-feira, 11 de 2 de 2023, a 6ª Frota dos Estados Unidos relatou que o destroyer US Labon também chegou ao mar Mediterrâneo depois de atravessar o estreito de Gibraltar. Conforme declarado no comando da 6ª Frota dos Estados Unidos, ambos os navios realizaram operações na zona de responsabilidade da frota. Nenhum outro detalhe foi revelado. Militar destaca características distintivas do sistema de foguetes russo Tornado G no campo de batalha. A característica distintiva do sistema de lançamento múltiplo de foguetes Tornado G é a sua capacidade de automação, disse em entrevista ao portal Lenta RU o coronel aposentado e especialista militar russo Yuri Knutov. Tornado G é uma modificação profunda do sistema grande. O alcance de disparo também é de cerca de 20 km, mas o nível de precisão e automação são significativamente maiores.
são significativamente maiores. A capacidade de automação na pontaria, na introdução de coordenadas, o que permite direcionar os projéteis contra o alvo com mais precisão. Além disso, os procedimentos de municiamento foram parcialmente automatizados e simplificados, disse o especialista. De acordo com Kinutov, este é um veículo que é muito mais prático e eficiente do que os antigos sistemas Grad, tanto em termos de poder de fogo como de precisão de ataque. Em meados de novembro, a corporação estatal Rostec informou que o Ministério da Defesa da Rússia recebeu parte de novos lançadores múltiplos de foguetes Tornado G e Tornado S. Conforme a corporação, o lançador Tornado G tem um calibre de 122 mm e é usado para destruir baterias de artilharia e morteiros, além de sistema de defesa antiaérea alvos atrás da linha inimiga, destacamento de pessoal e equipamentos militares. Estatal chinesa State Grid arremata maior lote em leilão do setor energético brasileiro. A estatal chinesa State Grid, maior empresa de transmissão de energia elétrica do mundo, saiu vitoriosa do maior leilão de transmissão de energia da história do Brasil. A companhia conseguiu arrematar o lote principal das negociações que ocorreram na B3 em São Paulo. Ainda há outros 2 lotes a serem ofertados no leilão. Juntos, os 3 lotes alcançaram investimento de 21,7 bilhões e prevêem a construção de 4.471 km de novas linhas, reforços de subestações e conexões com o Sistema Interligado Nacional. Destes, 18 bilhões são previstos apenas no lote arrematado pela gigante da China. A State Grid é considerada a terceira maior empresa do mundo por receita, ficando atrás apenas do Walmart e da petroleira estatal saudita Aramco. Com sua vitória no certame, a empresa atuará na construção de linhas de transmissão de energia nos estados de Goiás, Maranhão e Tocantins. Os lotes são leiloados com base nos lances que oferecem maior deságio da receita anual permitida contratada, isto é, ganha a empresa que garante o maior desconto para operar as linhas. Pelo lote principal, a estatal Grid ofertou 1,9 bilhão em deságios de 39,9%. O governo federal está investindo na expansão da infraestrutura de rede elétrica nos estados do Norte e Nordeste, que atualmente produzem mais energia do que consomem, muito em parte devido às produções eólica e solar. Esse é o segundo leilão do setor de energia feito no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em junho foi realizado o leilão de 9 lotes em 7 estados, garantindo a construção de 6.184 km de linha de transmissão de subestações em um total de 15,7 bilhões. Outro leilão está previsto para acontecer em março, no ano que vem, com 15 lotes, a construção de 6,460 km de linhas e subestações com um total de investimentos previstos em de 18,2 bilhões. Rússia sai na vantagem em corrida para adaptar tanques à guerra moderna, diz analista. O conflito da Ucrânia provou que os tanques seguem vitais para campanhas militares modernas, mas precisarão se adaptar para lidar com drones e munições inteligentes. Saiba quais serão as características dos tanques de nova geração e onde o Brasil se encontra nessa corrida pela modernização de veículos blindados. Nesta semana, a China apresentou a proposta de venda de tanques MBT 3000 VT4 à Colômbia, um dos mais tradicionais aliados dos Estados Unidos da América do Sul, reportou o The Eurasian Times. Produzido pela Norinco, o modelo já foi importado por países como a Nigéria, Paquistão e Tailândia. O projeto chinês foi apresentado em contexto de amplo debate sobre a necessidade de modernizar e adaptar tanques e outros veículos blindados às necessidades da guerra moderna, ao mesmo tempo que o conflito ucraniano e os embates em Gaza reforçaram a importância de equipamentos militares clássicos. Novos armamentos diminuíram o tempo de sobrevivência de tanques no campo de batalha. O uso massivo de equipamentos de baixo custo e alta eficiência, como drones, munições inteligentes e sistemas de minagem remotos, exigirão tanques com novas capacidades de proteção ativa e inovações em blindagem, explicou o especialista de núcleo avançado de avaliação de conjuntura da Escola de Guerra Naval, Técio Glória de Paula. Está posto que o atual modelo de blindagem, com ênfase na parte frontal elaborado para duelos entre blindados, já não é o suficiente para as necessidades do campo de batalha moderno, disse Glória de Paula, Sputnik Brasil. A proteção contra drones, que ainda é uma tecnologia nova, se tornará uma ferramenta essencial. A necessidade de uma blindagem mais robusta, no entanto, não poderá aumentar a tonelagem dos tanques, o que debilitaria sua velocidade e agilidade. Nesses quesitos, os modelos de destaque na atualidade são o T-14 Armata russo e o ZTZ-99 chinês. O modelo chinês atinge 80 km por hora e pode percorrer até 500 km, o que é uma autonomia considerável para um ataque, disse a professora da Universidade Federal de Santa Catarina, Daniele Aires. Já o T-14 Armata, que conta com uma cápsula que fornece proteção adicional à tripulação, atinge 90 km por hora e 500 km de alcance operacional.
As melhorias na blindagem precisaram garantir maior proteção à tripulação e maior sobrevivência do veículo após o ataque, disse a especialista. Nesse quesito, além do T-14 Armato, o modelo norte-americano M1 Abrams possui características que aumentam a possibilidade de sobrevivência de tripulantes após um ataque. Além das melhorias na blindagem, serão necessárias modernizações do mecanismo antidrone disponíveis nos ataques, como sistema de interferência eletro-óptica, ressaltou o Glória de Paula. Diversos países já empregaram esse tipo de sistema, na maioria dos casos voltados para a interceptação de projéteis e mísseis antitanque, como os modelos Arena M, Stora 1 e Afganit, Rússia ou Trofim israelense, disse Glória de Paula. Outros países também desenvolvem seus próprios sistemas de proteção ativa, como o KF-51 Panther da Alemanha, que terá drones acoplados ao veículo. A incorporação de novas tecnologias deverá ser acompanhada de inovações logísticas e produtivas para aumentar a rapidez da manutenção de tanques danificados e de sua substituição em tempo hábil, o que também exige uma significativa capacidade econômica e industrial, ressaltou Glória de Paula. Países na vanguarda. Segundo o especialista, os países que devem sair na frente nessa corrida pela modernização de tanques são aqueles que contam com a tradição na produção de tanques e a experiência no campo de batalha. Há diversos países no mundo que têm capacidades técnicas, tecnológicas e industriais para isso, como a Rússia, Estados Unidos, Alemanha, França, Reino Unido, Coreia do Sul, Israel, China, além de novos atores como o Irã e a Índia, disse Glória de Paula. Mas quando o assunto é experiência em combate, a experiência na Ucrânia dá aos russos uma vantagem significativa. A modernização das cavalarias blindadas com incorporação de novas tecnologias, no entanto, aumenta o já alto custo por unidade de tanques mais modernos. Para Aires, isso coloca em xeque a capacidade de países como o Brasil arcarem com projetos de modernização abrangente. No caso do Brasil, não temos como adquirir esses tanques de forma a manter um grau de autonomia no orçamento, considerou Aires. Isso faz com que muitas vezes não tenhamos acesso a tecnologias mais avançadas para a produção desses equipamentos. Por outro lado, Aires lembrou que o país produz veículos para sua cavalaria blindada e os fornece ao mercado internacional, em particular para os países da América do Sul, África e Oriente Médio. Recentemente, o Brasil anunciou a aquisição de 98 blindados Centauro 2, fabricados por consórcio italiano, formado pelas empresas Iveco e Leonardo. O contrato avaliado em cerca de 5,07 bilhões prevê parte da montagem dos veículos em território nacional. Isso resolve parte das nossas demandas, mas ainda assim é necessário o desenvolvimento de novas tecnologias e sistemas de produção ativa, bem como o pleno domínio do ciclo produtivo, como, por exemplo, o de materiais avançados utilizados nas blindagens contemporâneas, disse Glória de Paula. A produção brasileira de tanques também contrasta com a baixa probabilidade de conflito regional e a dificuldade de operar esses veículos em alguns biomas brasileiros. Agora, se considerarmos a importância estratégica da Amazônia, que tende a crescer com a crise climática, teremos que reavaliar estratégias e táticas de emprego dos nossos recursos bélicos, alertou Aires. Mas resta ver se teremos capacidade econômica para tirar essas novas estratégias e táticas do papel. A cavalaria blindada brasileira possui atualmente 41.516 unidades, 41.516 unidades de veículos blindados, incluindo 466 tanques, 136 veículos de artilharia com a propulsão própria, segundo o levantamento para o ano de 2023 realizado pelo site global Firepower. As capacidades brasileiras colocam o país em 21º lugar no ranking dos países com maior número de veículos blindados, líder na América do Sul e à frente de países como a Ucrânia, Coreia do Norte e África do Sul. O especialista militar explica por que os drones da Rússia aterrorizam as forças ucranianas. A guerra de drones foi levada a uma escala sem precedentes desde o início da operação militar especial russa na Ucrânia. O conflito fez com que os fabricantes de armas russos se concentrassem em melhorar e produzir mais veículos aéreos não tripulados de fabricação nacional, de acordo com Yuri Knutov, historiador militar e comentarista político. A produção de drones começou em nosso país, disse o historiador Sputnik. Se antes alguns grupos de iniciativa privada e entusiastas compravam principalmente drones da China, os readaptavam e enviavam para o fronte. Agora foi estabelecida a produção de nossos próprios drones, observou ele. Uma ampla variedade de drones, desde quadricópteros até Lancers, de última geração, está sendo usados em operações de assalto, reconhecimento e outras. Porém, as munições vantagens de Lancers são ímpares, destaca Knutov. Ele é inigualável, já que é feito de materiais compostos e tem um formato aerodinâmico especial de duas asas em forma de X, e é capaz de manobrar como um pássaro, explica o historiador militar. Ele impacta veículos blindados com alta precisão, provocando temor nos militares de forças armadas da Ucrânia. O drone kamikaze inteligente Lancet patrulha em torno de uma área alvo, enquanto está
no modo de busca. Em seguida, o ataca com um míssil à superfície guiada, destruindo-se no processo. Anteriormente, o projetista-chefe do Zala Aerogroup, Alexander Zakharov, declarou que a nova geração de drones kamikaze Lancet na versão IDL-53 será praticamente invulnerável a contramedidas. Presença estrangeira na Amazônia preocupa todos os governos brasileiros, diz a analista. Independentemente de ideologia e época, todos os líderes que comandaram o Brasil se preocuparam com a soberania brasileira sobre a região da Amazônia, aponta o analista militar Pedro Mendes Martins, mestre em ciências militares pela Escola de Comando e Estado-Maior do Exército. Não importa se é de matriz, de esquerda ou de direita, se é democrata ou um regime militar. O que perpassa todos os governos brasileiros é a preocupação com a Amazônia, disse Martins. Isso não é à toa, a região é rica em recursos naturais, desde os já conhecidos e explorados como Guaraná, ouro e petróleo, aos que ainda esperam ser descobertos na floresta amazônica, que abriga a maior biodiversidade do mundo. Nesse contexto, uma das maiores ameaças ao controle brasileiro da região são os Estados Unidos, que intencionalmente ocultam o número de bases militares que suas forças armadas mantêm ao redor do mundo. Na América do Sul, oficialmente os Estados Unidos admitem a existência de apenas uma base na Colômbia, mas um levantamento independente do Centro Mexicano de Relações Internacionais aponta a presença de militares americanos também no Equador, no Peru, no Chile e na Argentina. Acadêmico. A Ásia se lembra do passado colonial da OTAN e não quer ver potências do bloco de volta. O presidente russo Vladimir Putin ponderou a possível justificativa que a OTAN pode ter ao se juntar aos Estados Unidos em sua estratégia pivô para a Ásia de tentar conter a China, dado que o bloco literalmente tem a palavra Atlântico em seu nome. Vemos o que está acontecendo em torno da Rússia e da China, vemos tentativas do Ocidente de transferir as atividades da OTAN para a Ásia, que claramente vão além do escopo dos objetivos da carta desta organização. É chamado de bloco do Atlântico Norte. O que estaria fazendo na Ásia? Pergunta. Mas não, eles estão se arrastando para a Ásia, escalando a situação, criando novos blocos políticos militares de composição variável, diz Putin ontem, 14 de 12 de 2023, durante a coletiva de imprensa anual. Washington já procurou recentemente erguer várias alianças regionais na Ásia, incluindo o diálogo de segurança quadrilateral ou Quad com a Austrália, a Índia e o Japão, bem como o Pacto de Segurança AUKUS com Canberra e Londres, prometendo à Austrália acesso à tecnologia dos submarinos nucleares em troca de acesso a bases militares. Por sua vez, as autoridades chinesas e a mídia criticaram a Aliança Atlântica por sua retórica hostil, como a agência Xinhua, acusando o bloco ocidental de espalhar seus tentáculos para a região da Ásia-Pacífico com o objetivo expresso de conter a China, enviando caça e navios de guerra para exercícios militares nas águas circundantes da China e planejando criar um escritório de ligação controverso no Japão. No entanto, só porque o Japão, Coreia do Sul e a Austrália estão sugerindo que eles não se importariam de ter uma presença da OTAN, isso não significa que o resto de países da região quer a OTAN lá, observa Shaun Narini, professor de Relações Internacionais e Ciência Política da Universidade de St. Thomas, em New Brunswick, Canadá. Quando você olha como o Sudoeste Asiático tem respondido em geral à questão do crescente antagonismo entre os Estados Unidos e o Ocidente, e a China, os países do Sudoeste Asiático não querem escolher entre os Estados Unidos e a China. Eles querem uma região pacífica, eles querem uma região onde oportunidades de negócio e oportunidades econômicas são o que impulsiona a interação regional, disse o professor. O legado do colonialismo europeu tem sido uma grande força na definição do sentido de história e nacionalismo da região. Na opinião do professor, assim, muitas nações e regiões regionais estão muito relutantes em ter os países ocidentais de volta de forma militar. Os países do sul global têm sido recebedores da violência das potências ocidentais durante séculos. Desta forma, eles são muito mais cuidadosos
sobre como eles lidam com a questão das alianças militares ocidentais expandidas em sua região, concluiu o acadêmico. Armas Frankenstein, falta de controle nos Estados Unidos alimenta facções ao redor do mundo, diz mídia. Sob uma nova tática de tráfico internacional, a legislação estadunidense, conhecida por ser leniente quando se trata da compra e da venda de armas de fogo, está alimentando facções criminosas na América Latina e no resto do globo, apontou a reportagem da Bloomberg. Segundo a investigação da Homeland Security, a agência de lei dos Estados Unidos, traficantes de armas internacionais adotaram a tática de enviar cada componente dos fuzis e pistolas em pacotes separados, de modo a se esquivar da fiscalização americana. Para comprar um fuzil AR-15, exemplifica a matéria, é preciso ir até uma loja licenciada e passar por uma verificação de antecedentes do FBI. No entanto, é possível fazer um AR-15 comprando cada parte de maneira individual por meio de sites na internet que vendem essas peças. De acordo com a legislação americana, o único componente regulamentado no caso de fuzis é o receptor inferior, Low-End Receiver, onde o fabricante deve estampar a marca e o número de série. É através deste dado da presença de informações apenas o componente que as autoridades identificaram o uso do método por facções da América do Sul, como o primeiro comando da capital, PCC, o comando vermelho, CV e cartéis da Colômbia, Bolívia e Equador. Por serem montadas partes por partes, os investigadores apelidaram essas armas como armas Frankenstein. Em cooperação com as forças de segurança norte-americanas, as autoridades brasileiras conseguiram identificar uma das rotas utilizadas para a entrada desses armamentos no Brasil. Os componentes eram comprados de diversos fornecedores dos Estados Unidos e entregues em Miami, na residência dos traficantes. De lá, as partes são escondidas em entrega de celulares, roupas, impressoras ou maquinários direcionados ao estado de Amazonas. Uma vez no norte do Brasil, as armas partem por terra para o resto do Brasil, separadas ou já montadas. França articula acordo bilionário para o setor nuclear do Brasil, visando exportação de urânio. Dentro do acordo está prevista a modernização e continuidade das obras nas usinas de Angra 1 e Angra 3, assim como um investimento em áreas como medicina nuclear e radiação, na agricultura e intercâmbio científico. Na quarta-feira, 13 de 12 de 2023, o embaixador francês Emmanuel Lenin teve um almoço em Brasília com o presidente da Frente Parlamentar Nuclear, deputado Júlio Lopes, progressistas, para dizer que a Agência Francesa de Desenvolvimento estaria disposta a financiar e desenvolver o desenvolvimento do plano nuclear brasileiro. A proposta é que o crédito gire em torno de 3 bilhões, caso instrumentalize o empréstimo com a exploração e exportação de urânio, segundo a revista Veja. Lopes, que esteve no World Nuclear Exhibition em Paris e de lá voou para a COP28 nos Emirados Árabes Unidos, no evento, abordou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e disse que não pude deixar de enfatizar a importância do Brasil em investir na questão da exportação de urânio. São bilhões de dólares e oportunidades que podemos ganhar com isso. O deputado também conversou sobre o assunto com o chanceler Mauro Vieira. A ideia é que esteja tudo pronto para o presidente francês Emmanuel Macron assinar em março, quando vem ao Rio de Janeiro, e visita oficial já anunciada. Ainda de acordo com a revista, durante o almoço com o deputado Lenay, impressionado com o potencial do Brasil ter a quinta maior reserva de urânio do mundo, questionou o parlamentar. Qual é a razão de ainda não ter exportado toda essa riqueza? Pergunta. A ação mais importante seria a modernização e finalização de obras nas usinas de Angra 1 e Angra 3 em Angra dos Reis. A Angra 3 já está há mais de uma década parada. Nas contas de Júlio Lopes, a usina parada custa cerca de 15 bilhões. Para que não vaze nenhum material radioativo, para terminar o investimento, seria necessário 20 bilhões. Outro setor abarcado pelo acordo seria a ampliação dos moldes do Programa de Desenvolvimento de Submarinos, ProSub, parceria entre o Brasil e França, que desenvolve submarinos de propulsão nuclear, e outras áreas como medicina nuclear e radiação da agricultura e intercâmbio científico.